Bem-vindo de volta. O que é que a Escritura diz sobre a batalha espiritual? Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, fala assim: Pois as armas da nossa guerra não são da carne, mas têm poder divino para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda opinião sublime levantada contra o conhecimento de Deus e levando todo pensamento cativo para a obediência a Cristo. Paulo é claro que a batalha é em grande parte sobre fortalezas, argumentos, opiniões, conhecimento, pensamentos. A batalha é travada na nossa mente. Com nossa mentalidade ocidental, impregnada de uma filosofia grega, podemos facilmente concluir que basta simplesmente dizer a verdade a alguém para que a pessoa conheça a verdade. E se elas ainda não conhecerem? Bem, dizemos novamente. E se isso não funcionar? Então, vamos falar mais devagar, com a ajuda de uma boa apresentação de PowerPoint. De fato, não é isso que alguns de nós, líderes, nós temos feito fielmente, pregando todo o nosso coração, semana após semana. E o nosso povo, aqueles que nos ouvem, certamente estão ouvindo a verdade. Mas será que conhecem a verdade? Será que isso já teve um impacto na forma como elas vivem? A Jude, que é a coordenadora do Transform, ela diz sobre algo que ela experimentou. A realidade da batalha espiritual foi-me demonstrada muito cedo no ministério com Liberdade em Cristo. Estava a ajudar uma senhora a percorrer os passos para a liberdade. Um recurso que você vai usar em breve. Ela estava a procurar seriamente acertar com Deus na área do arrependimento e da fé. E ela encontrou a página do livro para ler, o que era para ser lido, e depois de alguns momentos ela disse: esse livro está defeituoso, porque não há palavras nessa página. Da onde a Jude estava sentada, ela podia ver que as palavras estavam lá de fato, mas algo estava a interferir na sua capacidade de ver literalmente as palavras. Será que ela tinha perdido a capacidade física de ler? Não. O que eu estava a testemunhar de Jude era uma expressão física de uma batalha espiritual que estava a decorrer na mente daquela pessoa. Com a maioria das pessoas não é assim tão dramático, mas essa realidade está presente. As pessoas escutam, mas elas não ouvem. Não se ligam à verdade ao nível do coração. E há pouca transformação das suas vidas como resultado disso. O Dr. Neil Anderson conta uma história de quando encontrou a mulher de um pastor que tinha uma imagem muito distorcida de Deus. E ele queria ensiná-la e deu um dos livros de A.W. Tozer. Ela leu o livro 3 vezes, mas ela disse que não fez sentido nenhum para ela aquele livro. Ele percebeu de que estava ligada à culpa. Aquela mulher tinha culpas do passado e ele ajudou a arrepender-se daqueles problemas do passado, dos pecados. E imediatamente ela foi capaz de perceber a verdade em Jesus Cristo. Então, como é que a Bíblia explica o que é que está acontecendo em situações como essas? Efésios 4, 26 e 27 diz-nos: na vossa ira não pequeis. Não deixes que o sol se ponha enquanto ainda está zangado, e não des lugar ao diabo. A raiva em si não é pecaminosa, é apenas uma emoção. Mas se nós não lidarmos imediatamente com ela, ela vai transformar-se em amargura, o que é um pecado, e aí então estamos a dar uma base de apoio para o diabo. E
E o pecado não resolvido dá a Satanás uma influência para nos reter, para não nos deixar crescer. Em 1 Coríntios 3, Paulo lamenta não ter sido capaz de dar aos coríntios alimento sólido, ensinamento para os mais maduros em Cristo, porque literalmente eles não eram capazes de receber. Não é que eles não queriam, mas enquanto ainda tem as portas abertas, ele menciona o ciúme e a discussão. Eles estão a ser impedidos de crescer na maturidade. Tornar-se cristão não remove automaticamente essas bases de apoio, esses lugares para Satanás. Mas você pode dizer, mas já estamos perdoados dos nossos pecados? Sim, estamos. Mas não se trata da nossa salvação. Trata-se do nosso crescimento para a maturidade. Por outras palavras, da nossa contínua transformação. As pessoas em Atos que queimaram aquela parafernália oculta do ocultismo e os livros mágicos, eles não foram mais perdoados depois de terem queimado do que antes. A diferença era que se tinham erguido no poder e autoridade que agora tinham em Cristo e retomado o terreno que tinham dado a Satanás e então fechado uma porta para ele. Deixar o pecado por resolver, ou abrigar o pecado, ou tratá-lo com ligeireza, terá consequências graves para nós e para a nossa transformação. Em 2 Coríntios 4:4 aprendemos que o Deus deste século cegou as mentes dos incrédulos, de modo que eles não podem ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. O pecado parece funcionar da mesma forma nos crentes. Se não for resolvido, dá ao lugar uma oportunidade para nos influenciar, como oferecer-lhe uma porta aberta à nossa mente. Essa influência torna difícil a ligação com a verdade. Assim podemos agora compreender melhor o que estava a acontecer com o nosso amigo lá naquela história, com aquela senhora e com a senhora que o Neil Anderson estava a trabalhar. Havia uma batalha espiritual que estava a ser manifestado nas vidas deles. Se dermos ao inimigo um ponto de apoio nas nossas vidas através do pecado contínuo e não resolvido, a batalha é sobretudo demonstrada nos cristãos, todos os dias através de coisas como, por exemplo, cegueira espiritual ou entorpecimento da mente, incapacidade de compreender as verdades espirituais, pensamentos negativos, repetitivos, falta de discernimento espiritual, ou falta de percebermos aquilo que Deus quer mostrar para nós, os caminhos de Deus, a incapacidade de aplicar a cosmovisão bíblica para a nossa vida diária. Muitas vezes ouvi alguém dizer, depois de passar pelos passos, gostaria que alguém tivesse me ajudado com isso 20 ou 30 anos atrás. Mas a verdade é que essas pessoas estavam a ouvir isto, mas nunca se ligaram com a verdade. Tudo que a abordagem da liberdade em Cristo tem feito de diferente das outras abordagens é construir uma oportunidade de praticar o arrependimento e, de imediato, a capacidade do inimigo para reter é tirada. Queremos que note que na abordagem da liberdade em Cristo ensinamos que os crentes, aqueles que estão em Cristo, não precisam de se envolver num encontro de poder com o inimigo, nem precisam de encontrar alguém com uma unção especial para orar por eles. Jesus e Paulo praticaram de fato uma abordagem de encontro com o poder. E eles envolveram-se diretamente com demônios em favor de outra pessoa, mas só o fizeram com os não crentes. Contudo, se alguém está unido com Cristo, não precisa de outra pessoa ungida para se libertarem. Já estão unidos com Cristo na sua vitória sobre todos os poderes do mal e já não estão mais debaixo do controle de Satanás. Eles são filhos de Deus e têm tudo o que precisam para viver uma vida piedosa. Em Cristo,
eles têm toda a autoridade de que necessitam para resistir ao inimigo por si próprios. A única coisa que lhes pode faltar é um conhecimento desta realidade. A batalha é agora entre a verdade e mentira. O que eles precisam não é de um encontro de poder, mas sim de um encontro com a verdade. Um encontro com a própria pessoa do Senhor Jesus. Até agora, nessa sessão, nós encontramos-nos no aspecto do arrependimento que é mais frequentemente negligenciado no mundo ocidental. A necessidade de resistir ao diabo. Mas é claro que existem outros aspectos de arrependimento. E, falando sobre alguns, o verdadeiro arrependimento precisa de tocar o coração. Lembre-se da passagem de Tiago, que analisamos anteriormente, e veja as palavras que ele utilizou. Ele fala sobre miséria, ele fala sobre lamento, choro, luto, tristeza. Nós não defendemos que para o arrependimento ser genuíno, precisa de ter toda essa demonstração exterior de emoção. Mas o arrependimento genuíno não é apenas um exercício intelectual sobre o que realmente se passa quando pecamos. Os nossos pecados não podem deixar de ficar comovidos quando nós temos uma resposta apropriada quando nos arrependemos. É correto lamentar porque o nosso pecado traz desagrado para Deus. Chorar é apropriado porque os efeitos devastadores do nosso pecado sobre a comunidade de discípulos a que pertencemos é terrível. Sentimos-nos infelizes quando o pecado prejudica a imagem de Deus em nós e nos impede de sermos frutíferos. Mas podemos sentir-nos encorajados. Deus promete que aqueles que choram são abençoados. Esta mudança profunda que Deus está a operar nos nossos corações traz uma mudança nos nossos desejos. O que desejamos? O que é que nós procuramos? Portanto, o verdadeiro arrependimento do coração motiva-nos com uma vontade de caminhar em maior semelhança com Cristo. Somos abençoados porque iremos experimentar uma transformação. Então, vamos usar o restante do tempo nesta parte para ver um pouquinho sobre os passos para a liberdade em Cristo. E os passos podem ser utilizados por todos os cristãos para recuperar qualquer terreno que tenha sido dado ao inimigo através da resolução de conflitos pessoais e espirituais. É um processo gentil e suave e foi desenvolvido primeiramente pelo Dr. Neil Anderson. É baseado em Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa que passa pelos passos assume a responsabilidade ao longo de todo o processo, primeiro pedindo ao Espírito Santo que lhe revele as questões com que precisa de lidar ao longo de toda a sua vida. É uma oportunidade de colocar tudo sobre a mesa, de uma só vez, e perguntar ao Espírito Santo quais são as coisas que impedem a comunhão dele com Jesus. Isso é entre a pessoa e Deus. Você não deve começar e parar. É melhor fazer os passos todos de uma vez. Depois tem a opção de submeter a Deus e de se afastar dessas coisas que estão a prejudicar a comunhão. E tomar uma decisão definitiva de abandonar os compromissos, promessas, votos, pactos e crenças do passado que não se baseiam em crenças de práticas cristãs. Quando tudo termina, dizem ao inimigo para deixar a sua presença e ele não tem outra opção senão fugir deles, porque cumpriram ambos os mandamentos para submeter-se a Deus e para resistir ao diabo. Assim, o lugar de apoio do inimigo é retirado. Depois, tem a responsabilidade de permanecer firmes e de não voltar ao pecado, comprometendo-se a renovar as suas mentes na verdade da palavra de Deus. Na seção 9, quem é responsável pelo quê,
vamos analisar essas questões de assumir a responsabilidade pessoal pelas nossas próprias vidas com mais detalhe. Os passos não nos libertam. Jesus Cristo já o fez, pela sua morte sacrificial na cruz e a ressurreição por nós. Os passos são simplesmente uma ferramenta para o ajudar a levar toda a sua história de vida a Deus numa sessão abrangente e permitir que Ele ponha o seu dedo nas coisas que dificultam a sua comunhão. Não se destina a uma ocorrência única. Na verdade, tento passar por todo o processo uma vez por ano e frequentemente dou comigo a mergulhar de novo em partes relevantes com mais regularidade. Surpreende-me quanto que eu posso acumular ao longo de um ano. Se você tiver mais alguma questão sobre o encontro, para passar pelos passos, então fale com o seu líder, fale com o líder do grupo, que ele pode compartilhar e esclarecer. Então, que Deus te abençoe.